Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas importantes para você, principalmente do mercado da bola do Coringão. O Corinthians fez uma proposta para Elinho, eu vou te contar essa história, ex-atacante do São Paulo e do Red Bull Bragantino. Vamos também falar nesse blend de informações que o lateral direito argentino do Vélez pediu um salário pequenininho para jogar no Corinthians. Vou te contar essa história também, se houve alguma resposta do Timão em relação ao jogador. Vamos falar ainda nesse blend de informações se Garro realmente quer deixar o Corinthians e quem é Cauê, o atacante de 16 anos que tem se destacado nos treinos do Corinthians com Dorival Júnior. O treinador quer já aproveitar o menino. Falando agora aí do mercado da bola do Corinthians, a gente tem algumas coisas para trazer para vocês, mas eu quero só falar antes do Cauê, Furquim, que é um jogador que tem se destacado, uma joia que tem se destacado aí nos treinos com o Dorival Júnior, o Cauê Furquim. Ele tem apenas 16 anos, tá? Aliás, quando tinha 15, já tinha pulado, para a categoria sub-17, sempre foi tratado como uma joia no Corinthians e passou, a integrar aí os treinos, do técnico Dorival Júnior no Corinthians, e tem se destacado com passes, com gols, e chamou a atenção do treinador, tanto que o técnico Dorival Júnior pediu para que ele permanecesse no elenco profissional, tá? Permanecesse no elenco profissional e não voltasse para a equipe sub-20. Então, é um jogador que deve, sim, receber chances com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior não tem medo de lançar garotos de 16 anos, eu acompanhei bem a carreira do Dorival, principalmente no Santos. O Dorival colocou lá o ataque com o Gabigol, o Giovani, o Zeca na lateral, o Thiago Maia, foram jogadores revelados por ele, porque as pessoas só lembram daquela geração Neymar e companhia, mas essa também ele revelou. E ele, inclusive, pediu para que o atleta permanecesse, tá? Não fosse para o jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, não falei Sub-20, Sub-17, e ele fica aí com o Dorival, com o elenco profissional nos treinamentos, tá? Sempre foi considerado joia no clube, até por isso, o seu primeiro contrato profissional tem validade até 2028 e uma multa, para o mercado internacional, para a Europa e companhia, uma multa de 50 milhões, tá? De euros. Nós estamos falando aí de 190, de 317 milhões de reais, tá? E uma multa de 30 milhões de euros, tá? Para o mercado aí nacional. Então, é um jogador que realmente sempre foi considerado como um grande potencial, assim como o Pedro era, lembra o Pedro, que foi para o Zenit, o Cauê também. Então, o Dorival tem sim, tá? Tem sim intenção de aproveitar o Cauê já nessa temporada, inclusive no Campeonato Brasileiro. E aí, você já viu o Cauê jogar? Seguindo para falar muito do Corinthians ainda, de jogadores que podem sair, que podem chegar, o Rodrigo Garro. Muita gente tem falado que o Rodrigo Garro vai deixar o Corinthians no meio do ano, que o Rodrigo Garro quer sair do Corinthians. O que tem de verdade? O que eu apurei é o seguinte: o Rodrigo Garro tem sondagens do exterior, nenhuma da Europa, mas de outros mercados, tá? Só que são sondagens que não ainda se transformaram em propostas oficiais. Por isso não dá para falar que o Rodrigo Garro vai deixar o Corinthians, porque proposta oficial mesmo, o Corinthians ainda não recebeu, além, claro, daquela do Zenit, tá? Mas o mercado que eu fiquei sabendo não é somente o Zenit, tá? Entrou na parada, o mundo árabe. Isso preocupa um pouco, o Coronado mesmo tem a sua carreira lá, teve a sua carreira no mundo árabe, eles pagam bem. Isso tem mexido com o Garro, porque o Garro entende que não ganha muito bem no Corinthians, tá? O salário do Garro está bem abaixo de muitos jogadores. Pra você ter uma ideia, o Garro ganha mais ou menos o que ganha o Palácios no Corinthians, que é o quarto lateral esquerdo do Corinthians hoje à disposição. O Garro ganha mais ou menos, até um pouco mais que o Palácio, mas ganha menos que o Pedro Raul. Então, assim, o Garro que recebeu um aumento, que na época que eu falei que ele ganhava 350 mil no Corinthians, muita gente duvidou da minha informação. Uma semana depois, o Corinthians renovou o contrato dele e deu um aumento para ele. Então, nunca duvidem do que a gente fala aqui, porque o trabalho nosso é sério, você acaba sabendo sempre
antes de todos, né, com muitas informações a gente traz em primeira mão. E estou falando para vocês do Garro também. Esse salário que o Corinthians aumentou, meio que dobrou ali, quase chegando a 700 hoje no Corinthians, é um salário que o Garro acha que merece mais. Então, assim, a questão do Garro, o Corinthians consegue resolver fácil. Não estou falando que o Corinthians tem que fazer isso, né? Isso aí é de cada um. Mas se o Corinthians renovar com o Garro, dar um aumento para ele novamente, eu acho que o problema está resolvido. Mas enquanto ele entender que esse salário que ele tem não é justo, ele vai ficar ouvindo as propostas. E eu acho que no meio do ano vão chegar propostas oficiais. Por enquanto, sondagem. O que é sondagem? Ó, o clube lá está interessado e aceita pagar isso para o Corinthians e tanto para você. Pô, é um caminhão de dinheiro, de salário. Então, essa é a questão hoje envolvendo o Rodrigo. O lateral Joaquim Garcia, do Vélez Sarsfield, oferecido ao Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, o Corinthians não respondeu ainda os representantes do atleta, tá? O Fabinho Soldado ainda não respondeu se quer ou não a contratação do jogador, mas o Corinthians já sabe, inclusive, o salário do atleta, tá? Se o Corinthians quiser contar com o Joaquim Garcia, vai pagar R$200 mil por mês. Isso mesmo. Ele ganhava 18 mil dólares, ganha, na verdade, ele ganhava não, né? Ganha 18 mil dólares no Vélez, está disposto a ganhar 35 mil dólares, um pouquinho mais no Corinthians. 35 mil dólares, nem os 200 mil reais dá 195 e alguma coisa. Dependendo, né, se o dólar subir, vai bater uns 200 mais ou menos. Mas, por enquanto, não houve resposta do Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, já entende que é uma evolução, o futebol brasileiro já vai ganhar praticamente o dobro, né, do que ganha no Vélez, e é um salário de 200 conto, né, como diriam uns por aí, para jogar no Timão. Comenta aqui embaixo, você acha que vale a pena investir isso? Enfim, é uma boa aposta, jogador que viria por empréstimo, tá? Com opção de compra por esse salário. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para contratar o Elinho, só que essa proposta não foi para o Toluca, essa proposta foi para os agentes do Elinho, tá? O Corinthians pediu, né, para que os representantes do Elinho levassem, né, essa oferta, né, essa intenção do Corinthians de contratar o Elinho por empréstimo, tá bom? Agora vai ficar na dependência se o Toluca entende que o jogador é um bom negócio emprestar o Elinho ou não. Duas coisas, né? Uma que pesa a favor e outra contra. O que pesa a favor é que os empresários do Elinho têm ótima relação com o Corinthians e tem um trânsito muito grande dentro do Parque São Jorge, tá? Inclusive, às vezes, reuniões que acontecem lá, eles estão presentes, enfim. Uma pessoa delas, né, inclusive, tem boa relação com o Corinthians. Então, isso pesa a favor e dá essa liberdade do Corinthians chegar, né, nesse representante do Elinho, né, que chega, né, às vezes está no Parque São Jorge, enfim, não vou dar mais detalhes sobre isso, mas você já entendeu que é um empresário que tem bom trânsito e boa relação dentro do clube. Então, essa liberdade, né, que eles têm, fizeram o Corinthians fazer, né, a proposta verbal, não é uma proposta no papel, por empréstimo, tá? Na verdade, a proposta é o seguinte, ó, queremos contratar por empréstimo, né, e queríamos saber o valor e se há interesse de emprestar. Essa foi a proposta que o Corinthians fez, não está ainda discutido o valor, né, do empréstimo, tá? E nem se pagaria salário, se o Toluca ajudaria ou não. O que pega de forma desfavorável é a questão de venda, né? O Elinho foi vendido do Red Bull Bragantino para o Toluca por 15 milhões de dólares, né? Para você ver como o Corinthians vende mal os seus jogadores. Nós estamos falando aí em mais de 84 milhões de reais. Então foi muito bem vendido. Tudo bem que o Red Bull tinha 65%, o São Paulo ainda ganhou 35% desse valor, mas o Toluca pagou caro, pagou 15 milhões de dólares, né? O Toluca que vendeu, né, o Pedro Raul por 5 milhões de dólares ao Corinthians, pagou 15 no Elinho, tá? O Elinho é jovem ainda. Eu estava vendo aqui a idade do Elinho, jogador de 25 anos, tá? Completou 25 anos agora, em abril, né? No último dia, em abril, dia 25 de abril desse ano. Então tem 25 anos. É um jogador que interessa e a proposta está feita ao empresário dele, tá? Não sei quando o empresário vai levar ou se já levou isso ao Toluca, mas o Elinho, temos negociação. Resumindo, temos negociação de Corinthians e Elinho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? O Elinho pode ajudar o Corinthians? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. O Corinthians precisa de gás, né? Um gás hélio aí.
Acho que ajudaria. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês aqui as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do destituído presidente Augusto Melo. Augusto, ele acabou entrando com a liminar para voltar à presidência, mas não conseguiu. Essa ação foi movida por Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela Souza Campos e Peterson Juan Arilson, né? Todos, né, membros da comissão de ética, ou seja, todas as pessoas que moveram a ação são aliados do presidente Augusto Melo. A ação movida contra Osmar Stable e Romeu Tuma. A ação foi indeferida pelo Tribunal de São Paulo por entender que não existiam provas suficientes. Era uma ação de tutela de urgência. Augusto e seus aliados entendem que Romeu Tuma Júnior está afastado desde o dia 9 de abril. Inclusive, todos os atos praticados por Romeu Tuma, na visão dos aliados e do presidente Augusto Melo, eles são considerados nulos. Então, o impeachment, o afastamento do presidente Augusto Melo, Augusto entende que esses atos são nulos porque o Romeu Tuma Júnior está afastado já fazia um tempo. Dia 9 de agosto terá a Assembleia Geral para ratificar o impeachment, confirmar o impeachment do presidente Augusto Melo ou reconduzir o presidente ao cargo. Então, Augusto aguarda ansiosamente para essa data, né? Se ele será reconduzido ao cargo, né, através dos sócios ou não. Augusto tem participado de programa de televisão, Augusto tem participado de podcast, por exemplo, na segunda-feira ele participou do podcast Denilson Show e Chico Garcia. Augusto não tem escondido, né? Tem falado de todas as situações, explicou no podcast do Denilson Show a situação da base, porque a oposição disse que ele contratou 87 jogadores para a base. Augusto falou que na base funciona dentro de um rodízio, mandaram 57 jogadores da base embora e dizer que tem uma lista de mais 32 daria mais de 87. Diz ele que, só para a pessoa entender, funciona assim, ó. Você tem um garoto na base, ele tá lá, e aí já tá na base tem 1 ano, 9 meses, 1 ano e meio, só que ele tá rendendo pouco, aí, só que ele tá sendo tratado muito bem, todos os cuidados possíveis. Chega um garoto da mesma idade, mais ou menos, que nunca teve num clube, um jogador que brinca no meio da rua, mas um talento nato. Aí chega lá, ele não tem a preparação do garoto que tá lá e ele já chega rendendo mais. Augusto diz o seguinte, o que a gente faz? A gente libera esse garoto que tá no Corinthians e fica com esse outro, que não tem nenhum tipo de cuidado, nenhuma preparação, né? No clube a preparação é de ouro, e aí a gente vai fazendo esse rodízio. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Ele falou assim, pelo que eles falam, a base do Corinthians era para ter 400, 500 jogadores. Não, a base do Corinthians sempre foi assim, teve entre 220 e 250 atletas. Inclusive hoje tem mesma coisa. E tem mais uma lista de 32 atletas, né, crianças, né, que está em formação para ser dispensado, porque não tem rendido o esperado. Também falou da demissão de Chicão mais Batata, que ambos eram coordenadores da base. Augusto disse que não concorda, que essa demissão foi aí de responsabilidade do presidente Osmar Stable no exercício nesse momento. A demissão não foi profissional, ela foi uma demissão política. Por quê? Todas aquelas pessoas que faziam parte, né, da contratação do presidente Augusto Melo, a nova diretoria está tirando. Inclusive tem mais gente para sair em todos os departamentos, né, de futebol que a nova diretoria vai dispensar, vai liberar.
Então, Augusto tem falado de vários assuntos, falou no programa do Benja, né, no Arena SBT, falou no programa do Denilson Show. Agora a justiça que vai falar, né, se Augusto Melo é culpado de alguma coisa. Por quê? A Polícia Civil de São Paulo acabou indiciando o presidente Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Se o Ministério Público oferecer denúncia, Augusto passará a ser réu dentro do processo. Mas, para quem não sabe, esse indiciamento foi pelo caso da Vai de Bet. Mas Augusto está aí tentando se defender por todos os lugares que ele passa. E aí, gente, o que vocês acham? Augusto Melo tem razão, não tem? Augusto Melo vai ser punido, não vai? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like e deixe sua inscrição na comunidade. Vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar aí do garoto Cauê Furquim. Jovem garoto, uma joia da base do Corinthians, que tem apenas 16 anos, né, e está treinando com a equipe principal do Corinthians. Com a saída de alguns jogadores machucados, por exemplo, Yuri Roberto, que se machucou, Gustavo Henrique, Ranieri, outros jogadores foram servir suas respectivas seleções. O técnico Dorival Júnior, que gosta da oportunidade para garoto, buscou 6 garotos na base para treinar. Cauê, trouxe Guinegão, vários outros jogadores. E o Cauê Furquim está se destacando no treino. Vai estar à disposição de Dorival Júnior amanhã, quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio em Porto Alegre. Se ele vai entrar como titular, a gente não sabe, mas vai ficar à disposição. E o Dorival Júnior não deixou ele fazer o jogo do Sub-20 aí contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Já colocou ele na equipe principal. A multa para o Corinthians liberar ele para o mercado exterior é de 50 milhões de euros. Para o mercado aqui nacional é de 30 milhões de euros. Então um garoto que é visto com muito bons olhos, um garoto inteligente, um garoto versátil, um garoto técnico, que vai nos dar muita alegria. Gente, sobre Rodrigo Garro, tá tendo muita sondagem, mas por enquanto o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial. O mundo árabe está interessado no Garro. E o jogador, ele está um pouco insatisfeito com o seu salário no Corinthians. Ele acha que deveria ganhar mais. Garro chegou no Corinthians ganhando em torno de 300 e poucos mil e teve um aumento, foi para 700 mil. Mas, mesmo assim, ele entende que o seu salário é defasado. Porque até o Pedro Raul, que foi embora para o Ceará, ganhava mais do que Rodrigo Garro. Então, se chegar uma proposta do mundo árabe, uma proposta boa, cobrir a oferta aí, com certeza o Garro vai deixar o Corinthians, mais uma dor de cabeça pro Corinthians, porque esse cara é muito bom, é muito difícil substituir um jogador com essa qualidade. Sobre Joaquim Garcia, que joga no Vélez Sarsfield, lateral direito. Ele quer mesmo jogar no Corinthians, e ele disse o salário dele é em torno aí de 200 mil reais por mês, né? Mas o Timão ainda não respondeu os representantes, porque ele foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians está estudando a possibilidade e, sinceramente, em trazer Igor Vinícius e Joaquim Garcia, eu traria Joaquim Garcia. Porque Joaquim Garcia, apesar de eu não conhecer o futebol dele, acredito que como é um jogador argentino, tem muita raça, né? É de uma escola de muita raça, tem uma possibilidade de dar certo. Já o Igor Vinícius, eu acho que possibilidade zero, porque falta qualidade. Para mim, Igor Vinícius é pior do que Mateuzinho. Se ele viesse pro Corinthians, era para empatar de qualidade com o Léo Maná. Então o Corinthians vai até liberar o Léo Maná, que é muito jovem, para ganhar rodagem. Mas Igor Vinícius já tem 28 anos, não tem como mais ganhar rodagem. Não é um jovem, já é um cara, um jogador maduro. Gente, sobre Elinho. Elinho, que está jogando no Toluca, né? Foi emprestado do Bragantino para o Toluca por 15 milhões de dólares. Ou seja, 85 milhões de reais. Corinthians, Timão fez uma proposta por empréstimo para os representantes de Elinho, né? O representante de Elinho tem uma convivência muito boa com o Corinthians, né? E o Corinthians fez uma oferta, né? Uma proposta,
mas ainda não respondeu. Corinthians só pode pegar jogador emprestado ou livre do mercado, porque não tem dinheiro para comprar jogador. Então, por isso o Corinthians fez uma proposta de empréstimo. Se o Toluca aceitar, o Corinthians pode aí reforçar na próxima janela com o Elinho. E aí, fiel, seria uma boa contratação? Elinho é muito jovem ainda, tem muita lenha para queimar. Vocês acham que daria certo no Corinthians ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!